Olá, amigos telespectadores da Rede América de Televisão, do nosso canal no YouTube. Estamos chegando para mais uma edição do nosso Sul de Minas em Foco. Aqui é seu amigo jornalista Lucas Silveira. Hoje a gente vai dar início aqui à nossa atração com a presença do Dr. Newton Oliveira para a gente falar do nosso quadro Direito do Cidadão. Vocês que participaram de toda a região do Brasil, nossos agradecimentos. Nosso programa está cada vez mais longe e agora aí recebendo pessoas de toda a parte do Brasil. A gente hoje vai ter aqui participação do Rosivaldo Pereira dos Santos, que está participando para a gente. Mandar um abraço para ele aqui. Vamos ter também aqui o amigo João da Silva Ferraz, da região metropolitana de Belo Horizonte, lá de Ribeirão das Neves. E também o Edilson dos Santos, da Paraíba. Olha, só tá longe, hein, ô Newton? Bom dia, boa noite, né? Boa noite, Lucas. Boa noite a todos os nossos telespectadores. É um prazer estar de volta aí no seu programa. Realmente, estamos levando muita informação para o Brasil todo, né? Inclusive o Rosivaldo aqui, ele mandou um áudio pra gente, a gente vai exibir o áudio dele aí. Ouve aí. Boa noite, eu estou acompanhando o programa aqui em casa. Meu nome é Rosivaldo, eu tenho 51 anos e eu trabalho de pedreiro. E eu já estou tendo problema, tenho muitas dores na minha coluna, dores nas pernas. Já não estou mais aquecendo minhas atividades. Eu queria saber como é que eu faço para me fazer procuração, começar a correr atrás da minha aposentadoria. É isso que eu queria saber, mas eu queria me aposentar assim, por tempo de trabalho, porque eu tenho 3 carteiras assinadas já. Eu queria saber quais são os meios que eu posso utilizar e correr atrás da minha aposentadoria. Tá aí, a gente ouviu aí a participação do Rosivaldo Pereira dos Santos, a gente ouviu o áudio dele aí, acompanhando a nossa programação. Rosivaldo, obrigado, hein, pela participação aqui. E de longe também, Rosivaldo, né, Newton? É, isso aí. Bem longe, diga-se de passagem. Bem, senhor Rosivaldo, em relação ao seu questionamento, com relação ao tempo de aposentadoria, né, tempo necessário para a aposentadoria, é difícil a gente dizer, assim, sem saber quanto tempo o senhor tinha em novembro de 2019, que foi quando houve aí a última reforma previdenciária, sem saber quanto tempo de contribuição o senhor tinha lá, quando o senhor poderá se aposentar. É bom a gente deixar claro que desde novembro de 2019, não existe mais a aposentadoria unicamente por tempo de contribuição ou por tempo de serviço. Essa aposentadoria foi extinta de vez, tá? Então, a partir de agora, desde novembro de 2019, a gente tem que avaliar quanto tempo o segurado tinha para verificar em qual das regras de transição ele vai se enquadrar. Então, a gente tem uma regra de transição que exige aí, um pedágio de 50% do tempo que faltava lá em 2019, mas para esse caso, por exemplo, o segurado precisa ter, o homem, né, precisa ter pelo menos 33 anos de contribuição. Se ele não tiver os 33 anos de contribuição, ele vai cair na regra do pedágio de 100%, automaticamente. E aí, no pedágio de 100%, além do tempo de 100% a mais do que faltava, que ele tem que cumprir, ele também precisa ter 60 anos de idade. Então, nesse primeiro momento, eu não consigo informar exatamente quando o senhor vai poder se aposentar, porque apesar do senhor estar registrado, né, já há tanto tempo, a gente precisa saber exatamente quanto tempo de contribuição o senhor tem hoje e tinha em novembro de 2019, quando houve aí, como eu disse, a reforma previdenciária, para a gente ver em qual das regras de transição o senhor vai se enquadrar. Por outro lado, o senhor alega aí também que está sofrendo com problemas de saúde, né? Problema na coluna, com dificuldade de manter-se aí no exercício da sua atividade, com atividade pesada, atividade de pedreiro, que exige muito esforço físico. Então, se isso realmente estiver acontecendo, o senhor não tiver condições de permanecer no exercício da atividade e o senhor estiver em dia com suas contribuições para o INSS, ou seja, se o senhor mantiver a qualidade de segurado do regime geral de previdência social, o senhor pode fazer um requerimento de auxílio doença ou benefício por incapacidade temporária junto ao INSS. Esse requerimento basta que o senhor tenha aí um laudo, um atestado médico, explicando que o senhor está cometido por alguns problemas de saúde, que o senhor não tem condições de continuar exercendo a sua atividade, ou temporariamente ou definitivamente. E aí o INSS vai submeter o senhor à perícia e avaliar se é o caso de
concessão de benefício temporário, por incapacidade temporária, ou um benefício de aposentadoria por invalidez, se realmente a invalidez for tão grave que não haja possibilidade de recuperação. Tá? Então, o senhor tem essas duas possibilidades. O senhor provavelmente vai ter que continuar contribuindo pelo menos até os 60 anos, né? Quando completar aí 60 anos, provavelmente vai ter tempo de contribuição e idade suficiente para a aposentadoria, mas como eu disse, essa certeza só diante de uma análise mais detalhada do seu tempo de contribuição. E, havendo aí a incapacidade temporária ou definitiva para o trabalho, e estando em dia com as contribuições, o senhor pode requerer um benefício por incapacidade junto ao INSS. Tá aí, ó, Rosivaldo, obrigado pela sua participação aí, continue sempre acompanhando aqui o nosso programa. Ô, Newton, quem quiser também, a gente tem o Centro Jurídico Previdenciário, que tem um auditório magnífico, a gente está vendo as imagens aí na tela, pode também fazer a locação, está tendo bastante procura, né? Sim, sim, a gente tem um espaço muito bem estruturado, né, próximo do centro da cidade, fácil acesso, com alguns restaurantes próximos, inclusive, se for um evento durante o dia, o dia todo tem um local próximo para alimentação, né? E a gente tem disponibilidade de algumas datas aí. Quem tiver interesse, por favor, faça contato com o nosso escritório, com a nossa secretária lá e verifique aí a disponibilidade. Será um prazer recebê-los no nosso espaço. Olha só, o João da Silva Ferraz Moroni, ele mora em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte, disse que a mulher é pensionista e aposentada. E ele vai se aposentar. Ele quer saber se os dois se casarem, ela vai perder esse benefício. Não. Sou João Ferraz, né? Isso, João Ferraz. João Ferraz, a questão previdenciária, a gente tem que levar em consideração muito de onde veio o custeio do benefício, né? Então, existe uma regra da contrapartida. Você paga para ter direito a um retorno e esse retorno é através da concessão do benefício. Então, no seu caso, o senhor vai contribuir, o senhor vem contribuindo e essa contribuição vai custear a sua aposentadoria ou, eventualmente, uma pensão ou uma aposentadoria por invalidez também. Então, esse é o custeio do seu benefício. A sua companheira, né, a sua cônjuge, ela contribuiu, então ela tem a sua aposentadoria e o ex-marido dela, o falecido, também tinha uma contribuição. E aí, quando ele faleceu, se ele não era aposentado ou sendo aposentado, essa contribuição, esse benefício que ele vinha recebendo, foi transformado numa pensão por morte. Então, a gente tem 3 fontes de custeio. O fato de vocês se casarem não impede de forma alguma o recebimento de nenhum desses benefícios. O que pode acontecer num futuro na eventualidade da sua falta, tá? Você estando casados, ela comprovando a união estável, você, na falta do senhor, ela, na possibilidade de requerer esse benefício de pensão, ela vai ter que optar pela pensão mais vantajosa. Ela não pode acumular as 2 pensões. Então, no futuro, na sua falta, ela recebe, por exemplo, uma pensão de um salário mínimo, tá? E aí o seu benefício de aposentadoria vai ser um benefício de R$3.000, que convertidos em pensão vai cair 60%, então 40%, vai ser um benefício de R$1.800. Então ela opta, vai ter o direito de opção pelo melhor benefício, no caso do acúmulo de pensões, mas isso para ela. Para o senhor, no caso de casamento, não há nenhuma restrição, nenhuma redução ou impossibilidade de vocês dois receberem esses 3 benefícios. Olha só, para você participar do nosso programa é muito simples. O WhatsApp aparece aí durante a entrevista. Você pode mandar para a gente, pode encaminhar um áudio. Os telespectadores estão preferindo, às vezes, mandar o áudio. Pode mandar o áudio, a gente exibe aqui durante a entrevista, ou pode mandar também a sua pergunta por texto que vai ser respondido. Se preferir o e-mail está na tela aí, suldeminasinfoco@gmail.com. Você pode participar do nosso programa. Lembrando que toda sexta-feira, 8h30 da noite, né? 8h30 da noite, toda sexta, 8h30 da noite, nós estamos no ar no nosso canal no YouTube, simultâneo com a emissora, com a televisão. A pergunta que vem agora é do Edilson dos Santos, ele é da Paraíba, ele diz que tem 55 anos e contribui com um sindicato há mais de 34 anos. Como ele faz para se aposentar? Ele é trabalhador rural, agricultor. Edilson, tem quantos anos? 55. 55. Bem, Edilson, no caso do trabalhador rural, a aposentadoria do trabalhador é só por idade. E ela é com 5 anos a menos. Né? Então, considerando aí que você tem 55 anos de idade,
será necessário que você continue contribuindo até os 60, né? E aí sim você poderá requerer a sua aposentadoria. O fato de você estar contribuindo para o sindicato, quer dizer que você não é um empregado rural. Se fosse o caso de empregado rural, né, daquele que tem carteira registrada realmente como empregado, mesmo sendo trabalhador rural, ele poderia ter a opção de uma aposentadoria por tempo de contribuição, mas antes da reforma previdenciária, né? Como eu disse, com a última reforma que teve em novembro de 2019, a aposentadoria por tempo de contribuição ou por tempo de serviço, unicamente por tempo de contribuição e serviço, foi extinta. Então, a partir de agora, a gente tem algumas regras de transição que permitem que o segurado aposente, né, mas em muitos dos casos entra em consideração também a idade junto com o tempo de contribuição e não apenas somente o tempo de contribuição. Doutor Nilton, quero agradecer mais uma vez sua presença aqui no nosso programa Sul de Minas em Foco, aguardando também vocês, telespectadores, com mais mensagens para os próximos programas, a gente trazê-las aqui para esclarecer as dúvidas. Lucas, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, né, de estar aqui no seu programa, o espaço para a gente trazer um pouco de informação e agradeço a todos aí que têm nos prestigiado com a participação em vídeo de perguntas aí para a gente esclarecer. Uma boa noite. Boa noite, gente. A gente vai para um rápido intervalo, o programa continua já já.